Pessoal, o Comandante Luiz aqui com vocês mais uma vez no canal Decolando na Banca, e agora a gente vai falar de teoria de voo. Muita gente está pedindo explicação de teoria de voo. Bom, então agora eu vou fazer um resumão de teoria de voo para você, tanto que está estudando piloto comercial, piloto privado, comissário, qualquer coisa. Teoria de voo é teoria de voo. E eu não sei ensinar de outro jeito, senão da maneira completa. Primeiro, para a gente falar de teoria de voo, a gente tem que saber que eu tenho algumas forças que vão passar pela minha asa, pela minha superfície aerodinâmica, né? Então eu tenho uma superfície aerodinâmica. Eu preciso saber primeiro o que é um aerofólio, o que é uma superfície aerodinâmica, tudo isso daí. Então vamos começar por superfície aerodinâmica. Superfície aerodinâmica é uma superfície que produz pequena resistência ao avanço, tá? Superfície aerodinâmica produz pequena resistência ao avanço. O que é resistência ao avanço? É o arrasto. Resistência ao avanço é o arrasto. É o que puxa para trás o avião, no caso. Eu tenho também o aerofólio. O que é um aerofólio? O aerofólio é uma superfície aerodinâmica capaz de produzir reações úteis. No caso do avião, o aerofólio são as asas, né, o plano de asas. Ele produz uma reação útil ao voo. Então, se eu pegar meu aviãozinho aqui, meu famoso aviãozinho Decolando na Banca, o aerofólio do avião são as asas. O aerofólio é o que? Produz sustentação, ele produz reações úteis ao voo. Para eu entender também de teoria de voo, a gente tem que falar de tubo de Venturi. O que é o tubo de Venturi? O tubo de Venturi nada mais é do que um cilindro que ele tem afunilamento, ele vai se estreitando. E no afunilamento, o que acontece com o fluxo de ar? Ele aumenta. Então a gente consegue representar o tubo de Venturi dessa maneira. Eu tenho aqui um cilindro, um afunilamento e a saída dele. Bom, o fluxo de ar ele vai entrar por aqui. Lembrando que a gente está falando de teoria de voo de baixa velocidade, ou seja, abaixo de 250 nós. Porque se eu falar teoria de voo de alta velocidade, a gente esquece tudo isso aqui e a gente vai partir para outra coisa. Então, o fluxo de ar ele vai entrar aqui dentro no tubo de Venturi. O que acontece aqui dentro do tubo de Venturi? Ele acelera o fluxo, ou seja, ele vai mais rápido, ele aumenta a sua velocidade. E a hora que ele volta onde não tem o estreitamento, ele volta na velocidade normal. Logo, o que a gente tem que entender? Que eu tenho dois tipos de escoamento: escoamento laminar e escoamento turbilhonado. Laminar é escoamento reto, retilíneo, uniforme, sem a troca de partículas a todo momento. Esse é o bom para o voo. O turbilhonado é aquele bagunçado que lembra de turbulência. Turbilhonado, turbulência. Esse é ruim para o voo. Esse escoamento aqui é o laminar. O que eu tenho também de saber aqui no tubo de Venturi? O que acontece dentro e fora do tubo de Venturi? Eu vou falar de pressão agora, pressão dinâmica e pressão estática. Pressão dinâmica, ar em movimento. Pressão estática, ar parado, sem movimento. No caso, com menor movimento aqui. Então aqui dentro do tubo de Venturi eu tenho maior pressão dinâmica. E aqui fora, maior pressão estática. Certo? Então, a velocidade está ligado à pressão dinâmica. Então, onde eu tenho maior pressão dinâmica, eu tenho maior velocidade. Onde eu tenho maior pressão estática, eu tenho menor velocidade. Aonde é que num tubo de Venturi eu tenho maior pressão dinâmica? Eu tenho maior pressão dinâmica no afunilamento, no estreitamento do tubo de Venturi. E onde é que eu tenho maior pressão estática? Fora. Aqui eu vou ter mais pressão estática fora do tubo de Venturi. Certo? Bom, agora sabendo disso daí, um resumo bem rápido, a gente vai falar sobre o perfil da asa. Eu tenho dois tipos de perfis numa asa. Eu tenho o perfil simétrico e o perfil assimétrico. O que é o perfil simétrico? O perfil simétrico é onde os dois lados da asa, estou olhando essa asa de lado aqui, tem o mesmo formato, os dois lados são iguais. E o perfil assimétrico? Os lados são diferentes, tá? Esse aqui é o perfil assimétrico, esse é o perfil simétrico. Uma grande diferença que a gente fala do perfil simétrico e do assimétrico é por conta do centro de pressão, que eu vou explicar agora. Mas o centro de pressão, nos perfis simétricos, ele não se desloca, ele fica fixo conforme eu aumento o ângulo de ataque. Já o centro de pressão nos perfis assimétricos, conforme eu aumento o ângulo de ataque, ele vai indo mais para frente. O que a maioria dos estudantes vão estudar e a ANAC vai cobrar é do perfil assimétrico. Então a gente vai montar aqui um perfil assimétrico. Vamos lá.
Vou colocar um perfil de asa assimétrico aqui. Lembrando, né? Bordo de ataque. Vamos fazer isso aqui para todo mundo ver. Ataque. Aqui é o que? O bordo de fuga. Certo? Essa parte de baixo chama-se intradorso. Cãbra inferior. Vou escrever todos os nomes que colam, tá? Cãbra inferior ou ventre. São os nomes que você pode pegar na sua prova. Na parte de cima, eu tenho o quê? O extradorso, a cãbra superior ou apenas dorso, tá? Então, ó, esses são os 4 nomes. A gente está falando um pouquinho de CGA também, mas teoria de voo anda lado a lado com ela. Se eu olhar esse meu perfil assimétrico, eu vou ter uma linha imaginária que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga. Ele vai ser uma linha reta. Então, linha reta que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga. Linha reta que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga. É conhecida como corda. É uma linha imaginária. Corda, linha reta que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga. Dentro dessa mesma asa, eu tenho uma outra linha. Porém, essa linha, ela também vai do bordo de ataque ao bordo de fuga. Mas é uma linha equidistante, que acompanha o perfil da asa. Ela vai dividir a área da asa em 2 partes exatamente iguais, ó. Então ela é uma linha que ela vai acompanhar o perfil da asa. Essa linha chama-se CMA, corda média aerodinâmica. Linha equidistante que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga, acompanhando o perfil dessa asa, certo? Bom, dentro dessa mesma asa eu tenho um ponto, apenas um único ponto capaz de gerar sustentação, que é chamado de centro de pressão. Aonde que fica o centro de pressão? O centro de pressão está localizado no ponto de maior distância do intradorso para o extradorso. No caso dessa asa, ele é aqui. Então o centro de pressão a gente chama ele de CP, centro de pressão, localizado no ponto de maior distância do intradorso para o extradorso e é onde é dado toda a sustentação. Então toda a sustentação é aplicada aqui, ó, no centro de pressão, certo? Muito bem. Se eu olhar a minha asa agora, eu tenho o vento relativo. O que é o vento relativo? É o vento que tem a mesma direção, mesma intensidade e o sentido oposto ao meu deslocamento, no caso, o deslocamento da minha asa. Se perguntar para você aonde o vento relativo atinge primeiramente a asa, o vento relativo atinge primeiramente a asa no bordo de ataque. Agora, se perguntar aonde o vento relativo atinge primeiramente o avião, aí a gente vai falar que ele atinge a aeronave e o avião aqui na proa ou no nariz da aeronave, tá? Depende muito de como ele te perguntar isso. No caso, o vento relativo, ele vai vir pela frente do avião. A gente vai colocar aqui, ó, vento relativo. Certo? Vou colocar até em azul, que não sei se o verde está legal aqui para enxergar. Mas o vento relativo é o vento que tem a mesma direção, a mesma intensidade e o sentido oposto ao meu deslocamento. Ele atinge primeiramente a minha asa no bordo de ataque. O vento relativo, ao atingir o bordo de ataque da asa, passa de maneira laminar. O que era laminar? Reto, retilíneo, uniforme, sem a troca de partículas a todo momento. Então o vento relativo atinge o bordo do ataque da asa, passando de maneira laminar em cima do centro de pressão, onde ele gera uma força que empurra essa asa. Muito importante, tá? O vento relativo atinge o bordo de ataque da asa de maneira laminar, passando em cima do centro de pressão, onde gera uma força que empurra essa asa para trás e para cima. Então, primeiro empurra a asa para trás e depois para cima. Então, o vento relativo atinge o bordo de ataque da asa de maneira laminar, onde atinge o centro de, onde passa por cima do centro de pressão, gerando uma força que empurra a asa para trás e para cima. Essa força que empurra a asa para trás e para cima chama-se resultante aerodinâmica, que a gente coloca como RA. Então, vento relativo atinge o bordo de ataque da asa, passa em cima do centro de pressão de maneira laminar e gera uma força que empurra essa asa para trás e para cima, dando a resultante aerodinâmica, a RA. E aí vai gerar quem? Vai gerar a sustentação.
certo? Então, isso é o perfil da asa. Por onde ele vai indo, o vento relativo vai atingir aqui essa asa pelo bordo de ataque, vai passar em cima do centro de pressão de maneira laminar, onde vai gerar uma força que empurra primeiramente essa asa para trás e para cima, dando a resultante aerodinâmica, gerando a sustentação. Acabou? Negativo. Para toda ação existe uma reação, né? E eu vou ter uma reação aqui atrás no bordo de fuga. Qual é o resultado da sustentação no bordo de fuga da asa? O resultado da sustentação no bordo de fuga da asa é o arrasto, que a gente representa com a letra D. O arrasto representa com a letra D de drag, né, em inglês. A gente vai escrever só para vocês não esquecerem. É o que puxa o avião para trás, é a resistência ao avanço. Isso vai acontecer na minha asa. Bom, aí daqui eu tenho muitas questões que a ANAC vai perguntar para você. Primeiro, qual que é a força perpendicular ao vento relativo? Essas questões todas estão na apostila decolando na banca para comissário e para piloto que a gente está lançando. Então, ó, qual que é a força perpendicular ao vento relativo? Quando ele te pergunta a força perpendicular, a gente tem que saber, muita gente não sabe o que é perpendicular e não sabe o que é paralelo. Eu vou pegar minha caneta vermelha aqui, ó, e vou fazer uma linha aqui, ó. Essa linha e vou fazer uma outra linha paralela. É uma linha igual. Agora, se eu perguntar, faça uma linha perpendicular, você faz uma linha assim. Então, perpendicular é a diferente, ou seja, é a que cruza. O paralelo é a que acompanha o segmento. Bom, se eu te perguntar qual que é a força perpendicular ao vento relativo, eu tenho que entender que o vento relativo está indo nessa direção, certo? Eu tenho que entender qual que é a força perpendicular, ou seja, a força que vai cruzar isso, que vai subir. Qual que é a força perpendicular ao vento relativo? A força perpendicular ao vento relativo chama-se sustentação, que empurra esse avião para cima. Agora, se ele te perguntar qual que é a força perpendicular ao vento relativo oposta à sustentação? Bom, a força oposta à sustentação é o peso, é a gravidade, tá? Que a gente vai falar na segunda parte dessa aula. Bom, ele pode falar para você o seguinte aqui também. Qual que é a força paralela ao vento relativo? Bom, a força paralela, ela tem que ter a mesma direção. Não precisa ter o sentido igual, tá? Então, o vento relativo está vindo nessa direção. Qual que é a força paralela ao vento relativo que também puxa nessa direção? É o arrasto. Então, o arrasto ele é paralelo ao vento relativo. É uma força paralela ao vento relativo. Já a sustentação é uma força perpendicular ao vento relativo. Bom, mas vamos mandar mais algumas questões da ANAC, porque esse é um resumão de teoria de voo para você que está fazendo comissário, piloto privado, enfim. Isso é o que cai para todo mundo e não tem como fugir. É muito fácil. Ele vai te perguntar também sobre stall. O que é o stall? O stall é uma perda de sustentação devido à grande variação do ângulo de ataque, fazendo o fluxo de ar passar de maneira laminar para turbinada em cima do centro de pressão. Puta, mas eu falei muito rápido, né? Porra, comandante, você está falando muito rápido demais, não dá para anotar? A vantagem é que você pode pausar o vídeo e voltar, né? Mas vamos lá. Vamos ver aqui o que seria o arrasto. O arrasto é dado no único ponto capaz de gerar sustentação. Qual que é o único ponto capaz de gerar sustentação numa asa? O centro de pressão. Então, o stall vai acontecer aqui, vai ser um arrasto que vai chegar aqui, um turbinamento que vai chegar aqui. Bom, aí eu estou com o meu aviãozinho voando lá normal, de repente o piloto puxa o manche. Puxa o manche, ele está aumentando o ângulo de ataque. O que é o ângulo de ataque? O ângulo de ataque é o ângulo formado entre a linha de corda da asa e o vento relativo, ou trajetória da aeronave. Então, ângulo de ataque, o ângulo formado entre a linha de corda da asa e o vento relativo, ou trajetória da aeronave. O ângulo de ataque pode ser positivo, negativo ou nulo, certo? Ângulo de ataque, ângulo formado entre a linha de corda da asa, tá? Essa daqui, ó, a linha de corda da asa, e o vento relativo, ou trajetória da aeronave. Bom, quando o piloto aumenta muito o ângulo de ataque, o que acontece com o fluxo de ar? Que ele está passando aqui na asa, ele vai começar a turbinonar, porque ele vai passar aqui, ó, por cima do centro de pressão e ele começa a turbinonar aqui atrás, isso é normal. Conforme eu aumento o ângulo de ataque, eu vou puxando o nariz dessa aeronave para cima, esse turbinonamento vai chegando mais próximo do CP. Vou até fazer aqui, ó. Então, ó, eu tenho aqui, ó, o vento relativo vindo aqui, certo? E turbinonando. Aumentei o ângulo de ataque, subi mais, o vento relativo vem, ele começa a turbinonar aqui. Aumentei mais ainda, pôs o nariz da aeronave mais para cima. Ele começa a turbinonar aqui, começa a turbinar até chegar onde? Até chegar aqui no centro de pressão. Então o stall só vai acontecer quando o turbinonamento sair daqui, ó, do centro de pressão.
quando ele sai daqui, ele chegar a atingir o centro de pressão, o avião entra em stall, ele não tem mais sustentação. Então, o que é o stall? Uma perda de sustentação devido à grande variação do ângulo de ataque, fazendo o fluxo de ar passar de maneira laminar para turbilhonada em cima do centro de pressão. Certo? Alguma dúvida por enquanto, gente? Mandem para mim no vídeo que a gente repete as dúvidas. Bom, esse é o perfil de asa. Agora, eu tenho que falar também das 4 forças que eu tenho na minha aeronave. Eu vou apagar rapidinho aqui para fazer um vídeo só. Então, eu tenho 4 forças que elas estão dentro do meu voo. O meu voo só acontece por conta dessas 4 forças. Então, eu vou desenhar meu aviãozinho aqui. Cadê minha caneta preta? Vou desenhar o meu aviãozinho aqui. Então vamos lá. Fazer meu aviãozinho aqui e tal. Meu aviãozinho, a asa dele, certo? Tá voando. Meu aviãozinho tá voando. Eu tenho uma força que puxa esse avião para frente. Qual que é o nome da força que puxa o avião para frente? É a tração, que a gente representa com T de thrust. Então vamos colocar aqui, ó, tração. Certo? E eu tenho uma força que é oposta à tração, que é a resistência ao avanço, que a gente chama de arrasto, puxa o avião para trás. Certo? Então o arrasto puxa o avião para trás, a tração puxa o avião para frente. Eu tenho uma outra força que puxa o avião para cima. Qual que é a força que puxa o avião para cima? A gente representa com L de lifting, que é a sustentação. Puxa o avião para onde? Para cima, né? Vou colocar aqui do lado aqui para não confundir com L. E eu tenho uma força que puxa o avião para baixo, que a gente representa com W de weight, de peso, né? Que é o próprio peso, ou gravidade. Vai puxar esse avião para baixo, certo? Essas são as 4 forças que elas estão dentro do voo, que vão ser aplicadas na minha aeronave. Bom, então o que pode cair para você? Pode cair o seguinte: qual que é a força oposta à tração? A força que é oposta à tração é o arrasto, porque a tração ela só pode ser oposta ao arrasto. E a sustentação também ela só pode ser oposta ao peso. Não posso misturar tração oposto ao peso? Não dá. Tá? A tração só vai ser oposta ao arrasto e a sustentação só vai ser oposta ao peso. O que a ANAC vai te perguntar aí? Tem um monte de questão dessa na apostila Decolando na Banca para comissários e para pilotos também. Quando a tração é maior que o arrasto, então vai cair para você assim, ó, desse jeito, ó. Tração maior que o arrasto. Lembra aquele símbolo de maior, menor na matemática? Então isso daí, quando a tração é maior que o arrasto. Se a tração é maior que o arrasto, o avião está aumentando a velocidade. Não é que ele está decolando. Imagina esse avião voando. Esse avião já está voando. Se a tração é maior que o arrasto, o avião está aumentando a velocidade. Agora, se eu falar que a tração é menor que o arrasto, se a tração é menor que o arrasto está segurando esse avião. Então essa força está freando, então o avião está perdendo velocidade. Não estou variando a altitude aí, hein? Porque ó, a tração e arrasto só vai variar velocidade. Agora, se eu perguntar, quando a sustentação é maior que o peso? Sustentação maior que o peso. O que está acontecendo aqui? Quando a sustentação é maior que o peso, esse avião está subindo, ele está ganhando altura. Sustentação maior que o peso, o avião ganhando altura. E a mesma maneira, se eu falar que a sustentação ela é menor que o peso. Esse avião agora está perdendo a altura, o peso está maior, ele está descendo, certo? Não tem muito problema nisso. Aí tem aquela pergunta que cai para todo mundo, né? Quando as 4 forças da aeronave se anulam, esse avião ele está mantendo a altitude e a velocidade. Ele está num voo de cruzeiro, mantendo altitude, não sobe nem desce, e velocidade. Então, quando as 4 forças elas estão anuladas, ou seja, a tração é igual a arrasto e a sustentação é igual ao peso, esse avião está mantendo velocidade e altitude. Certo? Bom, uma coisa que cai bastante para pilotos e comissários é sobre peso e balanceamento. Então, peso e balanceamento é muito simples. Eu vou pegar até meu aviãozinho aqui para a gente falar. Eu tenho 3 tipos. Eu tenho estável, tá? O estável, eu tenho o instável e eu tenho o indiferente. O que é o estável? Uma aeronave, quando retirada de sua posição original, tende a voltar à mesma posição. Significa o quê? Eu estou com o avião
fiz uma curva para a esquerda, soltei o manche, esse avião nivela as asas. Então, ó, uma aeronave, quando retirada de sua posição original, ou seja, puxei o manche para o lado, tirei ela da posição nivelada. Eu soltei, ela nivelou de novo. Isso é o estaticamente estável. Uma aeronave, quando retirada de sua posição original, tende a voltar à mesma posição. Certo? Tranquilo. Agora, eu tenho também o indiferente. O indiferente não, perdão, o instável. O instável é o quê? Uma aeronave, quando retirada de sua posição original, tende a voltar à mesma posição, porém desequilibra cada vez mais. Uma aeronave, quando retirada de sua posição original, tende a voltar à mesma posição, porém desequilibra cada vez mais. Esse é o instável, certo? Eu tenho também o indiferente, agora sim o indiferente. Como que é? Uma aeronave, quando retirada de sua posição original, permanecerá na nova posição, ou seja, eu fiz uma curva com a aeronave e soltei o manche, ele não vai voltar sozinho, ele está indo, tá? Ele vai manter aquele curso que ele está fazendo. Agora temos, depois eu passo no vídeo, os make-offs são os melhores do Henrique entrando e saindo da sala aqui, mas depois ele tem aula gravada também. Isso aqui vai pro ar também, viu? Mas vamos lá. Quais forças eu tenho sobre equilíbrio no avião que eu tenho mais no avião? Ou se todo mundo pergunta isso, mas o avião ele tem que ser totalmente estável, totalmente instável ou indiferente? Toda aeronave ela tem que ser estável, instável e indiferente. Porque se ele for totalmente estável, ele não faz curva. Se ele for totalmente instável, ele não voa reto. E se ele for totalmente indiferente, ele nem levanta. Certo? Essa aí são os três equilíbrios que tem, tá? Estável, instável e diferente. Estável, uma aeronave quando retirada da sua posição original, tende a voltar à mesma posição. Instável, uma aeronave quando retirada da sua posição original, tende a voltar à mesma posição, porém desequilibra cada vez mais. Indiferente, uma aeronave, quando retirada de sua posição original, permanecerá na nova posição. Bom, agora para fechar nosso resumão de teoria de voo aí, que eu sei que vai te ajudar bastante, eu tenho aqui peso e balanceamento da aeronave. Olha, essa é legal, né? Então, se o avião tiver com o nariz mais pesado, o que acontece com esse avião? Ele vai gastar mais combustível e vai ficar com os comandos mais pesados. Por quê? Ele tem que manter o avião com o nariz para cima, ele vai gastar mais combustível, vai dar mais trabalho para o piloto. Da mesma maneira que se esse avião tiver com a cauda muito pesada, né, tem questões da ANAC que dizem que esse avião vai decolar antes da VR, né? Ele vai ter a V1, a VR, a V2, então ele vai decolar antes da VR e vai estolar logo em seguida. É claro que não, né? Que o piloto não vai deixar o avião estolar, mas ele vai ficar com a cauda mais pesada e os controles muito, muito leves. Eu costumo falar que é que nem carrinho de supermercado. Quando você está no carrinho de supermercado, você coloca lá o peso mais para frente do carrinho. Ele não fica difícil de você virar ele, porque o peso está todo na frente. Agora, se você colocar o peso todo atrás da parte do carrinho no mercado, ele fica mais fácil de você manobrar. É a mesma coisa. Galera, espero que vocês tenham gostado desse resumão que eu fiz aí, atendendo a vários pedidos de vocês. E por favor, compartilhem esse vídeo para todo mundo, que eu sei que vai ajudar você e os seus colegas que estão fazendo os cursos também, tá? Dê um like no nosso vídeo, assine o nosso canal, habilite a notificaçãozinha que você vai receber muito conteúdo. E entre no site do Decolando na Banca, www.decolanonabanca.com.br. Tem um monte de simulado e aproveita que por enquanto está tudo grátis lá, hein? Um site novinho, daqui a pouco deve estar entrando no ar um site novinho para vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado, mandem as suas dúvidas para mim, eu respondo, tá? De graça, pode mandar, tem um monte de gente que manda dúvida para mim aqui, e esse vídeo é do maior pedido que nós estamos tendo ultimamente, que é a teoria de voo. O pessoal pediu muito vídeo de teoria de voo, falou assim: comandante, você só está fazendo navegação, faz de teoria também. Então tá aí feito para vocês o vídeo de teoria de voo. Até a próxima e curta nosso canal e todas as nossas publicações e compartilha com todo mundo. Eu vou ter mais ideia e vou mandando para vocês. Tchau!